Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita. Hoje, o episódio vai ser para falar de uma coisa bem importante, interessante e que vai trazer aí, tirar muita coisa da cabeça daquele proprietário e gestor de laboratório que tem vontade de participar de licitação, mas tem medo. Já falamos sobre contratos públicos e agora nós vamos falar um pouquinho sobre licitação. E para bater esse papo comigo aqui hoje, eu trouxe comigo, claro, uma amiga que tenho muito orgulho de estar aqui sentada com ela, e o nome dela é Ana Paula. Ela é formada em Direito desde 2016, tem experiência em consultoria e elaboração de documentos jurídicos, atuação voltada para contratos e prevenção de risco trabalhistas, com foco em clareza, objetividade e soluções práticas. E ela está aqui comigo. Ana Paula, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado esse convite. Estou muito feliz. Eu que agradeço, também estou muito feliz em participar, em poder contribuir e tirar aí desmistificar um pouco, né? Esse medo, às vezes, dos empresários de participar de licitação. Verdade. E o tema, né? Eu coloquei aqui um tema que tem que deixar claro para o pessoal qual é o nosso assunto de hoje, Ana. No tema como se preparar para a licitação em laboratórios. E aí eu acho que a gente pode aí desvendar um pouquinho, a gente tem pouco tempo, né, para falar de uma coisa tão ampla, mas que eu acho que as perguntas que eu trouxe aqui, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente que está lá na ponta, para poder tirar essa dúvida da galera. E aí, para a gente iniciar, eu já quero pedir de cara para o pessoal seguir, compartilhar, avisar que a Ana Paula está aqui comigo hoje, batendo esse papo, tirando essa dúvida de vocês. E não deixe de compartilhar, porque quando a gente curte, compartilha, a gente avisa ao YouTube que o assunto tá bom e que tá interessante e que vai colocar para mais pessoas estar vendo e acompanhando o nosso canal. Então, para começar, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: quais são os tipos de licitações que mais se abrem para laboratórios hoje? Porque nós sabemos que temos o pregão eletrônico, a dispensa e a inexigibilidade. Qual deles tem mais o hábito de estar aberto aí para a galera? Tá, vamos lá. O mais comum é o pregão eletrônico mesmo. Por quê? A dispensa, ela acontece, sim, mas a dispensa ela é para um momento específico. Uma emergência, um exemplo, a pandemia. A pandemia teve muita dispensa, porque a gente estava passando por um problema, né, complexo, não era, obviamente, uma coisa comum, então se utilizava a dispensa. Mas o mais comum é o pregão eletrônico. Existe ainda pregão presencial, mas que é uma coisa que, se eu te falar do período em que eu trabalho com licitação, participei de 2 pregões que foram presenciais, mas ele se torna mais complexo porque toda aquela documentação que você vai apresentar num pregão eletrônico e que você apresenta através de arquivos, de mídia, você tem que levar. Então, você imagina você levar um monte de documentos para serem checados ali no momento do pregão, e que não é só seu, né? Tem de todos os participantes. Então, atualmente, o mais comum é o pregão eletrônico. Quando é presencial, tu imagina as pessoas saindo de um estado, indo para o outro só para participar de uma licitação presencial. De um estado, do município, só para participar de uma licitação presencial. Realmente, eu acho que fica... Não, é complexo. É complexo. Né? E aí, o interessante é... As pessoas, quando eu falo que participo de licitação e tem um pregão, elas sempre levam para aquele pregão de, sei lá, obra de arte. Como é que é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, né? E, na verdade, ele não é dessa forma, mas ele acontece dessa forma, onde você vai dando os lances, mas através de um sistema. Entendi, Eu imaginei isso também, uma obra de arte com uma plaquinha e mostrando o valor. Quais oportunidades os donos de laboratório geralmente não aproveitam por desconhecimento? Eu entendo que a oportunidade de visibilidade, de aumentar o seu campo, né, de atendimento, de prestação de serviço. E o que acontece? Muitos deixam de participar por falta de conhecimento mesmo. Sim. Né? Por achar que é uma questão muito burocrática, complexa,
e eu não vou participar, é melhor eu ficar aqui, né? Não me envolver, mas porque ele não conhece o processo ou ele não tem um profissional que possa mostrar para ele que é possível participar. Sim, na verdade eles ficam muito perdidos de verdade. Eu tenho algumas pessoas que me procuram pela capacitação laboratorial exatamente me perguntando se eu faço análise do TR. Porque eles não conseguem fazer uma interpretação de tudo que tá ali, né? E eu entendo que é interpretação e você tem que saber interpretar o que você tá lendo. E não é... O que eu entendo, né? O TR, aquele que ninguém sabe o que é, né? Na verdade, para o pessoal entender, o TR é o termo de referência. Sim. O que ele é? Ele é a coluna de todo o processo. O que é complexo ali? Quando você pega ele e acha que você, como profissional, vamos supor, eu, como jurídico, vou entender todo aquele TR. Com o tempo, vão ter áreas daquele TR que você vai, sim, conseguir compreender. Mas ele não é um documento que somente um setor vai poder avaliar. Sim. Essa é a questão. Então, o empresário, ele pega o TR, olha aquilo ali e fala, nossa, mas tem várias questões aqui, como é que eu vou dominar isso? Sim. Né? E para ele dominar isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ter um profissional, uma consultoria que oriente e entender que não é um setor só da empresa dele que vai analisar aquele documento. Ele precisa que os setores que estão envolvidos nesse processo se conversem e cada um analise a sua parte. Sim, é uma coisa que eu sempre falo, é exatamente isso. Quando há essa busca, eu posso fazer a análise técnica. Isso tá? aí. Mas aí tem que ter a parte da pessoa jurídica, tem que ter a pessoa da parte administrativa, até mesmo do financeiro. Sim, do contábil. Sim. Do contábil. Porque a pessoa precisa entender o que ela vai ter de custo e o que ela vai precisar colocar ali, arcar, né? No caso, do que vai ter de retorno, para a pessoa também não entrar às cegas. E é isso que eu deixo muito bem claro para as pessoas. Aproveitando que a gente está falando de TR, que é o termo de referência, né? Como você falou, qual é a importância desse documento na licitação para os laboratórios? Ele é o mais importante. Ele vem... Existe o edital, e o edital é o completo, e dentro desse edital você tem o TR, que é o termo de referência. Ele vai se referir o quê? Ao tipo de serviço que você vai prestar. O tipo de serviço que você vai prestar e o que você necessita. Todas as especificações daquele serviço que você vai prestar. Então, se você não analisa ele bem, você pode entrar para uma licitação e depois você descobrir que não era o que você esperava. É interessante que você falou, por exemplo, você tem uma expertise porque você está acostumado a participar de alguns processos. Mas, por mais que você tenha expertise, se você começa a avaliar a área do outro, você pode deixar passar alguma coisa ali porque você não tem a formação para aquilo ali. Né? Então, ele é a parte mais importante desse processo. Ele precisa ser analisado com muito critério, com muita calma, mas também com rapidez. Sim. Porque você tem pouco tempo entre o momento que se inicia, né, em que se dispara em algum sistema e você percebe uma oportunidade, você vai ter em média 15 dias. Então, você tem 15 dias para analisar isso dentro da sua empresa. Se você consegue participar dessa licitação ou se ela tem alguma coisa que você pode dizer, olha, ela não está conforme deveria ser. Recentemente eu peguei um TR aqui do Rio de Janeiro para poder dar uma verificada, porque foi uma solicitação de um dos contratos que eu tenho, presto serviço de consultoria. E ele estava muito interessado em participar. Nesse contrato, a gente via coisas muito loucas. Nesse TR. Coisas, assim, muito loucas. Você vê que era uma coisa que talvez até mesmo quem fez não entendia do que estava fazendo. E existe muito isso, a gente sabe. E aí, era quantitativos de equipamento, que era surreal para o estabelecimento. Quantitativos de colaboradores, que isso também conta, que era surreal também para o local, que era, né? E isso muitas pessoas não sabem identificar. Foi o que você falou, precisa ser. Apesar da pessoa ter uma experiência técnica, mas talvez não tenha essa experiência, essa expertise de fazer uma análise documental.
E isso é muito bom a gente falar sobre, né? E aí, para a gente poder dar continuidade nesse assunto que a gente está falando, eu acho importante a gente falar também sobre quais são os erros mais comuns encontrados em TRs, em editais laboratoriais. Eu botei aqui exemplos, né? Para ficar mais fáceis. Especificações técnicas mal feitas, que foi o que eu falei. Exigências restritivas, né? Que a gente é necessário para o laboratório ter algum tipo de processo e às vezes eles restringem isso. Ausência de prazos realistas. E aí? Então, bem o que você falou. É comum, tá? Eu acho que... Eu percebi que depois da nova lei, a 14.313/2021, se eu não me engano, ela... o que ela fez? A ideia dela é que isso se torne uma coisa mais competitiva, sim, mas com uma certa clareza. O que a gente percebe? Eu já peguei TR onde ele dizia que as licitantes que estivessem acima do valor estimado seriam desclassificadas. Até aí, ok. Mas qual era o valor estimado? Não dizia. Não dizia. E aí, como é que você vai saber se você vai ser desclassificado ou não? Não tinha como saber. Os prazos irreais de entrega, né, de resultados, é algo bem que também acontece. E não só isso. TRs superestimados. E aí, como é que o empresário vai perceber isso? Ele vai ter que... O que se entende, né? Você tem um laboratório com uma quantidade do que você fornece, então você tem mais ou menos uma ideia, né, daquele teu serviço. Quando você vai se propor a prestar um serviço e você já está no mercado, se você está falando de um hospital, de uma unidade de pronto atendimento, que são complexidades diferentes, você precisa ter uma noção do que você precisa para aquele local. E quando você tem essa noção e lê o TR, você vai falar, olha, isso aqui não está batendo. Eles estimaram muito além do que é feito. Ah, mas e aí qual é o problema? O problema é que se você trabalha sob demanda, a sua demanda não vai ser aquilo ali. Você estimou, e o que o TR diz? Todo o valor da sua prestação de serviço está incluso tudo. Mão de obra, insumos, equipamentos. E aí, quando você estima dentro daquele limite que ele colocou e o real não acontece, aí você vai ter um prejuízo. E depois de assinado o contrato... Já era. Não é só um papel. Não. Foi o que a gente... Quando tive o episódio com a Mariana, que ela falou sobre a questão dos contratos, foi exatamente isso também que nós abordamos. A importância do contrato. Ele é uma vez assinado, ele está válido. Tá válido. Isso aí. E aí não pode pensar que simplesmente é só um papel e uma assinatura. Não. É um documento de grande importância. Ainda mais vias públicas. Sim. Porque você tem que comprovar aquilo ali que você tá fazendo. E você pensa o seguinte, você tá fazendo uma prestação de serviço dentro de um pregão que vai levar 5 anos. Sim. E aí como é que você sai disso? Você encontra caminhos para sair? Você pode encontrar. Mas você vai ter ali toda uma complexidade até conseguir sair daquilo ali ou demonstrar essa dificuldade que o TR, né, colocou para que você fizesse uma proposta dentro da realidade. Aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de não conseguir manter, né, que pode acontecer na falta de uma interpretação adequada do TR, se o local, o estabelecimento que entrou para licitação, ele não conseguir manter aquele processo para qual ele foi aceito, assinou o contrato, iniciou o teu serviço, e ele não cumprir tudo aquilo que está ali, de fato, o que acontece com a empresa? Então, ela tem algumas questões, sempre no final do TR, ele vem as sanções. E o que são essas sanções? As sanções nada mais são que multas. Elas podem ser advertências, enfim. No momento em que você participa de uma licitação, é normal ter dentro do escopo do termo de referência um documento que é uma declaração, onde você diz que se compromete, que você está ciente da prestação de serviço, do que você vai ter que fornecer, do que você vai ter que fazer. Então, se você apresentou aquela declaração e assinou o contrato, você já disse que você consegue. Sim.
Se no meio do caminho você não consegue, se você percebeu que não conseguiu, você vai ter que tentar buscar uma rescisão. Uhum. Se você não demonstra que você não conseguiu, mas através da sua prestação de serviço você não está entregando conforme foi pedido, vai se iniciar um processo de serem aplicadas as sanções. Uhum. E as sanções são o quê? Desconto no faturamento, pode ser uma advertência inicialmente, e depois você vai começar com desconto de faturamento. Dependendo do que você deixa de entregar, ela pode levar a uma rescisão unilateral tranquilamente. Tem uma pergunta que eu quero fazer que eu acho que muitos precisam entender. Mas antes, eu vou parar rapidinho, porque eu preciso falar aqui com o pessoal sobre uma parceria que nós temos de uma contabilidade. Ela faz a minha contabilidade, tanto da capacitação laboratorial quanto da JV Diagnósticos, que é o laboratório que nós estamos aqui na Barra. Hoje é a Precisão Cálculos e Perícia. Ela não faz somente a nossa contabilidade, mas sim a gestão de pessoas também, junto com o seu DP, fora a parceria que nós temos com outros laboratórios de consultoria. Eu faço a parte técnica de toda a adequação de qualidade, de gestão da qualidade, e eles entram com a parte financeira, fazendo uma consultoria ou uma assessoria daquela parte financeira ali para saber se está tudo certinho com os seus encargos, se está pagando a mais ou a menos, e isso é muito bacana. Hoje eu já tenho alguns clientes, né, que participam dessa consultoria conosco. Alguns eu até dei porque tive indicação, então eu não posso deixar de falar, né, que essa pessoa que eu tenho um contrato é excepcional, porque a gente já passa a conhecer pessoas, né? Sim. Equipes de outros lugares. E esse laboratório nem é daqui do Rio de Janeiro. E aí, como brinde, eu falei para ela, eu quero um mimo que eu quero dar, porque nada mais justo do que fazer isso por eles, porque eles também trouxeram Sim. mais pessoas, mais laboratórios para mim, pra gente, para capacitação laboratorial. Então, é muito importante a gente ter esse reconhecimento, né, de via dupla e mão dupla. Com certeza. E aí, também, deixando aqui para vocês, falando que na Barra da Tijuca hoje nós temos o JV Diagnósticos, é um laboratório humanizado, nós estamos aqui trazendo o diferencial para a população. São resultados rápidos, sabe? E muitos se surpreendem, eu fico até feliz com isso. Mas vai vir mais novidade por aí que eu não posso contar agora, mas que depois eu vou compartilhar com todo mundo, porque coisa boa a gente tem que compartilhar. Com certeza, né? Muito bom. Ana, voltando aqui, que é a pergunta que eu falei para você que eu achava muito importante a gente estar falando, é o seguinte: como um gestor, um dono, um proprietário, né, de laboratório, pode identificar se o TR está errado ou inviável para o seu laboratório? Então, vai parecer que, assim, mas não tem outro caminho, né? Que você vai repetir a mesma coisa. Uhum. Não tem outro caminho. Ele precisa analisar, ele precisa ter uma equipe, que essa equipe, né? O nome mesmo já diz, uma equipe, pessoas das áreas distintas deste TR que vão analisar cada parte. Então, o jurídico analisa a sua parte, o financeiro a outra, o administrativo, a técnica. E aí, esses setores precisam se conversar, né? Através de uma reunião, não sei. E eles é que vão identificar, olha, tá tudo ok, a gente consegue participar. Não está ok. Tem coisas aqui que são discrepantes e que a gente vai ter que tomar alguma medida para não seguir com uma proposta totalmente inadequada por conta do erro do TR. Então, eu não vejo outro caminho. E aí, percebeu esse erro, tá? E qual é o próximo passo? Impugnar o edital. Explica pro pessoal, pra gente poder deixar bem claro. Vamos lá, você recebeu, você verificou lá um edital. Eu vou falar de edital porque normalmente ele é o master. Dentro dele é que vai estar o termo de referência. Qual é a diferença de um para o outro? Normalmente o edital vai falar do dia da licitação, da onde vêm os valores, né, para aquela licitação. Enfim, ele faz outras especificações e o TR vai falar realmente do que você precisa apresentar documental e de equipamentos, enfim. E aí você recebe, o que acontece?
Você tem a informação de uma licitação e, basicamente, 15 dias depois é quando vai ser aberta a sessão. A sessão é o quê? O momento dos lances. Você tem até 3 dias antes dessa abertura de sessão para impugnar. Mas eu te pergunto, você vai esperar lá no final para impugnar? Não. Basicamente, eu penso que é o seguinte, você recebeu, você reúne a sua equipe e você dá 1, 2 dias para eles identificarem e, a partir daí, você já entrar com a impugnação desse edital. Que é o quê? É falando sobre isso. Falando, por exemplo, uma coisa que você pode pegar para impugnar. Você pegou uma licitação no município tal e ele diz, dentro do termo de referência, o seguinte... Para participar, as licitantes deverão ter uma unidade do laboratório dentro desse município. Ah, mas tem algum problema? Tem. Porque você está fazendo o quê? Você está restringindo a possibilidade de outras empresas participarem. Porque eu não tenho. E se você pensar, eu não sei se eu vou ganhar. Como é que eu vou ter uma unidade ali? Né? Então, isso pode parecer algo direcionado. Só os laboratórios daquele município vão participar. Então, é algo que você pode entrar dentro da lei, impugnando e dizendo que ela está sendo restritiva, quando a ideia é ela abrir cada vez mais possibilidades para várias empresas. Lembrando que isso é um fato de impugnação. Sim. Né? Acontece. Sim. E muito, então isso precisa estar atento aí, né? Na hora que está ali fazendo a interpretação do TR. Mas um fato né? Em questão de gestão da qualidade. Isso não é impugnação, isso é obrigação. Porque eles pedem. E estão pedindo mais do que anteriormente. A gente sabe disso, que agora com a nova RDC, de tudo que já aconteceu, digamos assim, né? Então veio a nova RDC e eles estão batendo muito firme nisso. E eu vejo muita gente reclamando da questão do que você tem que entregar da qualidade para aquele local. E eles já pedem, muitas das vezes, controle, a participação de proficiência, né, já para poder comprovar. E isso não é fato de impugnação, tá, gente? Se você não participa de um controle de qualidade externo e ali tá pedindo, isso não é coisa de impugnação, isso é obrigação do laboratório. Sim. Deixando isso muito bem claro, porque às vezes a pessoa interpreta o que a gente está falando errado. Há coisas que sim, pode ser impugnadas, as outras não. Sim, e como você falou da qualidade, a RDC já existe, eu tenho que cumprir aquilo ali. Sim. Se ela existe e eu tenho que cumprir, eu não tô... como você falou, não é uma possibilidade de impugnação. Ah, mas por que a questão do laboratório, quando ele diz que a licitante tem que ter um posto de coleta ou alguma unidade dentro desse município, por que é uma questão de impugnação? Porque ele está restringindo, ele está direcionando para um local. Quando se abre uma licitação, é para quem quiser participar. Quem estiver habilitado com a documentação e quiser participar. Quando ela diz que só o município X pode participar, ela não é uma licitação que está abrangendo para todo mundo. Uma dúvida. Quando a gente fala de acreditação, tá? E quando os contratos pedem, né, exige que seja acreditado, algo também que pode ser impugnado? Olha, dos termos de referência que eu já vi, eu não vi como uma possibilidade de você impugnar. Porque você tem, como você falou, a RDC para você seguir, né? As certidões que são básicas que você precisa ter. Documentação da sua área técnica, do seu responsável que você precisa ter. Uma RDC, eu entendo que é algo a mais, que você pode apresentar ou não. Entendi. E no momento mais seguro, qual é o momento mais seguro e estratégico para que a gente possa fazer essa impugnação? Logo no início. Antes? Eu não posso fazer isso depois de aberta a sessão e ele acontece antes da entrega da proposta. Por quê? O que essa impugnação quer causar? Dizer que ela tem um erro grave e que precisa ser alterado. Se você vai deixar para impugnar lá no final, o que você quer com essa impugnação? Você quer que seja alterado, né? Você não dá tempo, já está em cima.
Eu acho que você perde o time. Sim. Tem que ser no início, para você começar esse processo. Eu entendo assim, recebeu um TR, você tem 2, 3 dias para analisar, e dentro desses 2, 3 dias, analisar se você vai impugnar. E aí você já... Mas antes de impugnar, eu acho importante a pessoa entender o seguinte também. Você quer participar de um processo de licitação, você tem que entender se você tem todas as documentações. Porque não adianta você se envolver ali também, impugnar um processo no qual você nem vai conseguir participar. Eu não vejo como vantagem. Apesar Exato. de acontecer, eu não vejo como vantagem. O que eu sugiro para quem nunca participou, talvez para você, né, começar, pega um TR de um processo que já aconteceu. Sim. Por quê? Você nunca participou, você não sabe os documentos que necessitam, o que é pedido, como é pedido. Então, você pega um TR de algo que já aconteceu e apronta os seus documentos com referência naquele termo naquele TR. E aí você deixa aquilo ali já pronto. Num próximo, por quê? O que eu vejo também é que não muda muita coisa. Se você mantém o mesmo ramo, não muda muita coisa. É um documento ou outro que pode surgir. Mas se você tem a maior parte, você conseguir um a mais, não vai te causar tanto transtorno. Fica mais fácil. E quais são os fundamentos legais ou argumentos, digamos assim, de uma forma mais clara, mais funcionam em impugnações de TR na área laboratorial? Assim, qual é aquele motivo que você sabe que você pode usar ali para poder fazer aquela impugnação? Porque também não é qualquer motivo, foi o que a gente falou. Olha, o que eu acho que aparece muito, o que eu vejo que aparece muito, que é muito comum, é superestimado. Sim. Superestimado. E é estranho, por quê? Tem 2 questões. Você falou um tempo atrás sobre parece que quem faz o TR não tem muito conhecimento do processo. Sim. Né? E aí, quando você está acostumado, que você olha e você fala, caramba, mas parece que ninguém está se entendendo aqui. A sensação que eu tenho, às vezes, é que os setores que fizeram aquele TR, quando eu digo que quem vai participar precisa de vários setores integrados para, né, fazer da forma que tudo dê certo, quem está fazendo TR também precisa. Né? Então, a área jurídica precisa conversar com a técnica, e a sensação que eu tenho é que eles aprontam coisas à parte e se juntam. Né? E aí você pega e une tudo num documento. O superestimado é o maior problema. Eu vejo como o maior problema. Por quê? Porque ele vai trazer algo irreal. E que vai trazer um prejuízo para quem seguir numa proposta dentro do que ele está estimando. O que, se você impugnou e a administração pública continua dizendo que não, que é esse e vai seguir, o que eu vou fazer? Eu vou ter que reduzir, eu vou ter que aceitar aquilo ali? Não. Você tem 2 opções. Ou você não participa, ou você coloca o que você entende que é o real para aquele processo. É possível que aconteça o quê? Que as outras empresas participantes façam da mesma forma, porque tem a expertise no mercado e sabe que aquilo não está condizente, e aí vai ser um pregão que vai dar deserto, porque você não chegou no que a administração pública entendia que era o correto. Sim. E vai ter que haver um novo processo. Uma outra coisa que acontece muito são os prazos. Ia falar sobre isso agora. Totalmente irreais. Por isso que, para mim, é estranho, porque eu entendo que alguém da área técnica vai saber o prazo daquela entrega. Sim. E passou pelo aval dessa pessoa, né? Eu entendo que vários setores vão lá assinando e dando, não, ok, tá tudo ok. E aí, como é que pede um prazo que não é possível cumprir? Né? Então, eu lembro logo da microbiologia, né? Porque a microbiologia a gente tem processos para os negativos e positivos. Aí a pessoa pega lá no TR e coloca só o prazo do negativo. Mas e quando positivar? Ninguém fala, né? Então, eu falo da microbiologia porque é algo que realmente não depende da gente, né? Quando a gente fala 1 hora para exames cardíacos, como troponina, por exemplo, a gente entende da urgência disso. E se o laboratório montar um fluxo, a gente consegue sim entregar em 1 hora as troponinas daquele paciente, até porque entendemos que o hospital ou o pronto atendimento não vai fazer troponina de todo mundo. Né? Então, isso realmente é baseado em fluxo. Agora, existe tempos em reais dentro do TR que muitos que estão analisando a parte técnica deixam passar, não percebem isso
e simplesmente assina e depois começa. Às vezes eu tenho a sensação que é um copia e cola. Eu não tenho essa sensação, não. Eu acho que é. Copia e cola e aí deu errado. Uma possibilidade também, antes de você impugnar, mas bem rápido também, dentro desses 2, 3 dias, todo TR vem o seguinte. Em caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimentos, você faz lá. Você pode mandar um e-mail e aí você pode... né, apontar, e se eles entenderem que realmente está equivocado, eles suspendem e aí vão reformular e adequar o TR da forma correta. E nesse caso de dúvida, né, como proceder? E porque a gente sabe, bem, a gente aqui sabe, mas talvez eles não saibam. Tem um e-mail para que eles possam entrar em contato em tempo real ali. Normalmente tem e-mail e telefone, tá? Por telefone, obviamente, eu não sugiro, não aconselho, por quê? Telefone não vai ficar uma prova legal do que foi dito para você. Sim. Né? Então, por e-mail, você envia e pede todos os esclarecimentos, passa as suas dúvidas, o que está discrepante ali, porque até naquele momento ele pode perceber e falar, olha, vamos ter que suspender e vai ser reformulado o TR e a licitação vai ser para um outro momento. Se você viu que o que você pediu como esclarecimento é o prazo não está adequado, eles não te esclareceram, né? Você deu alguns dias, não te esclareceram, aí você vai entrar com a impugnação. Entendi. E aí, tá, entrei em contato lá para poder saber, tá? Mas o laboratório ou a empresa que não quis procurar saber, porque, não, isso deixa que depois a gente resolve. O que pode acontecer se o laboratório participar sem questionar um TR errado? O prejuízo é para ele. Essa é a questão. Não tem como você deixar, é o que a gente falou antes, não tem como você deixar para você resolver depois. Porque você vai assinar um contrato, você assinou uma declaração dizendo que você sabia das condições e que você estava ok com essas condições, que elas estavam todas... né, ok, dentro do que você vai prestar serviço. Então, você vai ter um prejuízo. Um prejuízo e um grande problema para sair desse processo depois. Porque aí você vai ter que demonstrar que você não percebeu lá no início que tinha um erro. Se você percebeu e não fez nada, o erro é seu e você vai ter prejuízo. Ou cumpre... Ou cumpre. Ou cumpre. Isso aí. Ou cumpre, não cumpri. Perdi o contrato no meio do processo ali de assinatura, já tô prestando serviço, não consegui cumprir, perdi. Isso me traz nas sanções a possibilidade de não poder mais participar de licitações? Sim. Tem uma outra coisa que existe no TR também, que é o seguinte... Ele diz que a sua prestação de serviço ela deve ser mantida durante todo o período do contrato. Então, não existe eu apresentar a documentação no início e no meio do caminho eu não tenho uma certidão, eu não tenho mais o controle de qualidade. Não existe isso. A prestação de serviço ela deve correr da mesma maneira do início lá do processo até o fim do seu contrato. E se nesse meio do contrato você começa, de repente, a relaxar, né? E falar, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E é percebido pela administração, pelo fiscal, que isso não está sendo cumprido, aí você pode começar a levar as sanções, sim, inclusive perder o contrato. Sim. E uma coisa que eu falei com Mariana da outra vez que nós falamos sobre contratos foi foi a questão da fiscalização, né? Que elas estão ali para nos fiscalizar, mas não estão ali para bater na gente. Cobrar aquilo que foi... Sim. E esse processo, existe uma conversa ainda. Sim. Ela pode estar me cobrando algo além, como... Acontece. Percebe-se em algumas situações, mas eu posso voltar com ela com o documento e falar, olha, aqui não está descrito isso. Por que você está me pedindo isso? Né? E a fiscalização é justamente para isso, porque ela tem o dever de... Eu tenho a obrigação de manter tudo aquilo conforme foi assinado e acordado e pedido no termo de referência. E ela tem a obrigação de fiscalizar. Porque quando ela também não me fiscaliza e eu estou prestando um serviço totalmente diferente ou do que foi pedido e acordado, ela também pode ser punida. Sim. Então, exatamente. É importante. E assim, no dia também eu falei, tenho 2 fiscais que levam pro coração comigo, né? Que é a Mariana, que ela veio até aqui e conversou conosco. E uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, mas que ela sabe que ela mora no meu coração.
E, assim, são duas pessoas que eu confio muito na fiscalização, porque por mais que elas não são de laboratório, mas elas estudaram para estar fiscalizando. E isso é uma coisa, o diferencial que eu vejo. Porque muitos fiscais não são de laboratório, mas só fiscalizam por cima. Não entendem. E essas duas pessoas que eu tô falando, não, elas se aprofundam, sabe? Eu vejo o interesse delas, elas perguntarem antes de notificar, procurar saber e entender. E isso é muito bacana. Mas isso também vai muito de quem tá na ponta junto com a empresa. Sim, né? sim. Porque você tem que... É uma parceria. É uma parceria. É uma parceria. Não tem como. Ninguém tá ali para prejudicar ninguém. Sim. Pelo menos é o que eu entendo. É uma Sim. parceria. Então, é o que você falou. É perguntar, é entender do processo. Olha, por que aconteceu isso? Isso aqui eu tô achando que não tá legal. Uhum. Né? E as duas partes se conversarem. É Sim. uma parceria, não é uma briga. Não você não tá ali numa queda de braço. Sim. Porque no final, você tá falando do paciente que tá lá na ponta, que Sim. precisa ser bem atendido dentro do prazo, né? Então, é uma parceria. E, assim, a questão de envolver sempre o laboratório em tudo. Eu acho que isso é muito bacana também, porque você tá ali como terceirizado. Né? Você não faz parte da equipe daquela OS, digamos assim, né? Uhum. E aí, eu lembro que Mariana sempre chegava para mim, a gente até comentou sobre isso, vamos fazer uma coisa nova, vamos montar um espaço diferente para vocês, para que vocês possam ter também. E isso é muito bacana. O acolhimento, é o né? acolhimento, você se sente acolhido, você fica tranquilo, a equipe trabalha mais motivada, né? É acolhimento e integração, né? Sim. É fazer do laboratório parte daquele todo. Sim. Né? Porque também ficar meio excluído, vocês vieram aqui para prestar um serviço, ficam aí no seu espaço, eu acho que é ruim. E essa integração é que facilita o trabalho. Sim. Eu tenho também uma pessoa que ela também é fiscal, mas ela é de pronto atendimento, ela não é de hospital. E aí eu me lembro que ela falou assim para mim, não, vamos arrumar um cantinho aqui junto com os meus técnicos para eles poderem descansar sim. E eu achei isso muito bacana, porque muitas das vezes você chega no local, você fala assim, poxa, teria um espaço ali para ceder pra gente, só para os técnicos descansarem no momento de descanso? Não, isso aí é o laboratório que tem que arrumar. Mas aí, quando ela fala que o laboratório tem que arrumar, você tem uma estrutura física já dada pronta. por eles. E já pronta. Sim. Que não tem como você construir uma outra parte para adequar. Vou construir um puxadinho. Não tem como. Então, é difícil, né? Sim. Eu acho que essa forma de integrar é a melhor possível. É excelente. A comunicação, eu acho que a comunicação, a conversa, a gente pode discordar, obviamente. Sim. Eu não preciso concordar com tudo que você me disser e vice-versa, mas conversar, eu acho que é o melhor caminho para a gente prestar um bom serviço. Sim, verdade. Você acha que para laboratórios de pequeno porte, participar de licitação é viável ou somente para os laboratórios de médio e grande porte? Não, é viável. É viável. E por que é viável? Vamos pensar o seguinte, esse laboratório que é grande, ele já começou grande? Não. É como se, mal comparando, a gente dissesse que eu já nasci adulta, com maturidade, E não, é um caminho a ser percorrido. Então, se você quer começar, você é um laboratório pequeno e você quer começar, a minha sugestão é essa. Pega um termo de referência de um município, de repente, menor. Você precisa ter a clara certeza da sua estrutura, do que você consegue fornecer. Se você tem essa clara certeza, o que você vai fazer? Buscar um termo de referência que seja dentro do padrão do que você consegue oferecer. De alguma licitação, como eu falei, que já aconteceu, nunca participei de nenhuma. É uma relação de documentos imensa. Ela é imensa a primeira vez. Depois, só vai mudando algumas nuances, algumas coisas que você vai ter que ir obtendo e que está ali no termo de referência. Então, você pega um que já aconteceu, olha ele e fala, olha, vai pontuar ali. Traz a sua equipe, não é uma... Eu vou reforçar isso o tempo todo, não é uma análise de uma pessoa apenas. Traz a sua equipe, aquela que você acha que é importante participar. Se inicialmente você se sente inseguro, busque uma consultoria ou um profissional que possa te auxiliar nisso. Vai separar toda a documentação daquele ali como se você fosse participar. Cadastra a sua empresa nos órgãos possíveis de participação, porque você vai receber o e-mail de quando vai ter uma próxima licitação e começa.
E você vai começar aqui, aonde você alcança. E a partir daí você vai crescendo. Eu acho que tem muito laboratório de pequeno porte com medo. Com medo porque talvez eles pensem que eles vão entrar na mesma licitação do grande. Mas eu entendo que ele não tem como entrar inicialmente na licitação das grandes empresas. Por quê? Porque ele não vai ter tudo. Uma coisa básica, importante, que esse laboratório pequeno inicialmente não vai ter, é o quê? Eu preciso de atestado de capacidade técnica. Sim. O que é o atestado de capacidade técnica? É um atestado de uma empresa que eu já prestei serviço que diz que eu prestei serviço dentro dos padrões, no quantitativo tal, durante o período tal. Se você está falando de laboratório pequeno para o grande, tem uma distância aí, né? O grande, normalmente, ele tem esse atestado de capacidade não só de um lugar, mas de vários. Atendimentos complexos, né, que aí são dos hospitais mais complexos, que o pequeno não vai ter, porque ele ainda não tem essa estrutura. Sim. Mas esse grande começou assim. Então, ele começa com uma prestação de serviço menor, dentro das possibilidades dele, vai adquirindo a capacidade, a capacitação, vai, né, adquirindo esses atestados de capacidade técnica, até que ele chegue num momento onde ele consegue competir com os maiores. Você está falando, eu lembrei de um assunto que recentemente eu conversando, né, com meu marido, a gente estava falando sobre o advogado Nelson Williams, né, conhecidíssimo, todo mundo conhece ele, e aí a gente estava falando exatamente sobre essa questão de capacidade de participar. E ele disse que dividia, né, um espaço para poder atender. E aí, essa história ele conta nas redes sociais dele, né? Eu ainda não sou amiga dele, mas quem sabe um dia talvez, né? Para ele me contar isso pessoalmente. Mas ele contou isso nas redes sociais dele, dizendo que ele dividia, na época, né, a sala, e ele queria muito participar de um processo licitatório, se eu não me engano, do Banco do Brasil. E ele não conseguia, né? Porque quando ele viu o que precisava ter, ele identificou na hora que para ele ali era inviável naquele momento. Então, que ele se preparou durante o ano, porque ele sabia quando é que teria de novo, porque foi o que você falou, tem prazo, né? Nada é para sempre. Isso aí. Então, ele se preparou durante o tempo, até para quando chegasse a próxima oportunidade, ele estivesse preparado. E assim aconteceu. Hoje ele né? A empresa dele é advogado, ele advoga lá para o Banco do Brasil. E isso é uma questão que as pessoas precisam realmente pensar. Ele era pequeno um dia. Isso aí. Hoje ele é grande. Mas por que ele é grande? Porque ele se preparou. Isso aí. Né? Essa preparação é a parte mais importante. E não ter medo da burocracia, que se acha que é uma burocracia muito grande, que hoje eu não vejo como uma burocracia. Sim. O primeiro, ele vai ser talvez mais complexo. Se preparar para o primeiro, né? Avaliar como ele talvez seja mais complexo. Mas depois, não vejo. E tem que ter uma equipe boa também, né? Tem que ter uma equipe boa. Porque foi o que você falou. Cada parte precisa entender da sua parte, né? Do seu processo ali. E aí, vamos lá, tem que ter uma equipe boa. Mas essa empresa pequena, esse laboratório pequeno, ele não tem essa equipe. Como é que ele faz? Contrata uma pessoa, uma consultoria, alguém que vai dar aquela orientação inicial e depois ele vai definir, não, eu quero contratar pessoas realmente que estejam aqui comigo no dia a dia, e aí ele vai definir mais pra frente. Não tem... Exatamente, porque tem, né? O que a gente está falando, Sim. Tem a consultoria para isso. Sim. Né? As grandes empresas têm a equipe que faça, mas Isso as aí. pequenas não. Isso aí. Então, acho que é uma saída aí, né? Isso aí. Se preparar, começar a pegar os TRs antigos que já foram. E vai avaliando e ver o que foi pedido, o que eu consigo, o que eu tenho, o que eu posso me adequar para me preparar para o próximo. A minha primeira licitação foi uma loucura. Sempre é. Sempre é. Depois ela vai se tornando mais calma, entre aspas, né? Licitação é um negócio tenso. Mas a minha primeira era num outro momento, era tudo diferente do que é hoje, que hoje está muito mais fácil. E assim, eu não dormia, eu acordava pensando em licitação, eu dormia pensando em licitação. Eu chequei os documentos 3, 4 vezes para saber se tá. Isso é uma questão. Porque ainda tem isso, né? Você lê e alguma coisa se passa. Então você tem que refrescar a sua mente. Por isso que quando você tem a equipe, se passou para um, Sim. o outro percebeu. Olha, isso aqui você não viu.
E é bem assim, você lê várias vezes, não, tá tudo ok. De repente você olha e fala, não, mas aqui ele colocou uma coisa diferente e já não é assim. Sim. Agora é diferente. Momentos amizades, né? Lembro que eu mandava mensagem pra Ana Paula. Ana, tu tá podendo falar? Ela, estou na praia, olhando pro mar pra ler o TR. Porque eu preciso para entregar, porque é prazo, né, o que você falou. Então é isso, é um momento que você entende que ali é aquele local ali que você consegue vai ficar em paz, né, pensar, ler com calma, e isso não é errado. Não. Né? E você pode pegar também esse momento praia para você fazer uma leitura básica. Li, entendi mais ou menos, e você vai voltar, você não vai ficar só com aquela leitura. Você vai voltar várias vezes ali para ler novamente, para entender e ver se você tem alguma coisa ali que você deixou passar. Sim, verdade. Ana, checklist. Qual seria um checklist básico, assim, que todo proprietário de laboratório deve seguir antes de entrar numa licitação? Que a gente já falou do todo, né? Agora um checklist para deixar, assim, muito bem desenhado na mente deles. Qual seria? Eu entendo que é o seguinte. Recebi lá a informação de que tem uma licitação. Primeiro vai analisar se os custos vão ser viáveis, porque às vezes você tem toda a documentação, mas para você não é viável. Você fala assim, não quero participar dessa, não achei, para mim não me atende, não tenho interesse. Então, analisar esse TR se é viável. A pessoa que faz essa análise deu ok. Você vai distribuir para as áreas que fazem parte desse processo. Área técnica, contábil, o jurídico, administrativo. E aí essas áreas vão analisar e vão se reunir. Está tudo ok? Tem alguma coisa que a gente precisa pedir esclarecimento? Não, olha, eu quero sugerir uma impugnação por causa disso. E aí você vai ver que caminho você vai tomar. Não, vamos impugnar, você vai levar para a pessoa que define se vai se impugnar ou não, porque essas pessoas são parte do processo, mas elas não definem. Não vamos impugnar, não tem motivo para impugnar, vamos seguir, ok. E aí vai se definir o quê? Que é uma parte bem importante. Eu começo o processo com um valor, que foi o estimado lá. E, normalmente, é desse valor para baixo. Ou é menor desconto, ou é o menor valor global do processo, até onde você vai. Eu preciso ir... Você está lá nos lances. Eu preciso, conforme vão dando os lances, eu preciso seguir e chegar num valor que eu sei que eu não vou cumprir? Não. Eu tenho que ter um parâmetro. Eu começo aqui e vou até aqui. Quando chegar aqui, eu não continuo. Ah, mas eu vou perder. Aí você tem duas opções. Ou você perde, mas segue a sua vida e vai tentar um outro, ou você vai continuar naquela competição ali de reduzindo o valor até que, de repente, você ganhe e você leve uma coisa totalmente insustentável para você prestar o serviço. Porque a administração pública ela não vai dizer para você quando chegou. Ela tem um limite lá, ela tem um valor que ela coloca no TR e internamente eu tenho quase que certeza que eles têm um limite. Olha, até aqui eu posso, né, tá o razoável. Mas, de repente, o limite dele não é o meu. Então, precisa se avaliar muito isso. E isso tudo tem que estar pronto antes de você iniciar o processo lá dos lances. Não tem como, no momento em que abriu a sessão, você ficar fazendo cálculo ali para ver se... A possibilidade disso dar errado é muito grande. Muito. Muito grande. E uma coisa importante, você tem até, se eu não me engano, 1 hora antes ou um pouco antes de iniciar a sessão para alterar, para incluir ou para retirar a proposta. Ah, eu vou fazer quando faltar 5 minutos. Caiu sua internet. Travou seu computador. Você não conseguiu? O próprio termo de referência diz... Caiu a conexão, qualquer coisa, é responsabilidade do fornecedor, de quem está participando. Então, a minha sugestão é sempre o quê? 2, 3 dias antes, você já coloca lá a sua proposta. E deixa lá. Alguns, aí para quem nunca participou, mas eu vou colocar minha proposta e vão saber a minha proposta. Não. Os participantes não sabem da proposta do outro até que se finalize o processo. Mas em que momento que eu vou saber?
Você iniciou a sessão, você fez a sua proposta, você colocou o seu valor e você vai ver outros valores, mas você não sabe de quem são esses valores. E vai começar os lances. Começa-se os lances, terminou, deu a proposta vencedora, automaticamente ele vai demonstrar quem estava participando do processo. E não só quem estava participando, mas os documentos das participantes. Sim. Porque então, isso também tem que ser uma coisa clara. E para você poder saber o que você pode colocar ali como lance, o que vai ficar confortável, é a pessoa saber exatamente todo o custo que a pessoa tem. Ter um controle da sua operação ali também. Estoque, logística, técnica, salário, né, folha de pagamento, digamos assim. Então, isso é importante a pessoa ter o controle, porque chegar lá, chutar valor... Depois não culpa a licitação. Não é culpado. E você diz que você tem ciência do termo de referência, de que você tem ciência do que foi pedido. Não tem como. Exatamente. Precisa ser muito bem avaliado e principalmente para quem está começando. Sim. Porque aí, de repente, você vai por um processo que você vai, né, sair dali desanimado e falando, olha, não vou conseguir mais participar. Não. Precisa ter toda essa avaliação muito minuciosa para que você não entre com prejuízo. Custos variáveis, fixos, tem que estar ali na ponta do lápis, sabendo de tudo, para não ter problema. Isso aí. Fato. Isso aí. Não tem como... Uma coisa que eu posso dar como exemplo, eu fiz direito e contabilidade é uma coisa que, para mim, né, eu olho ali alguma coisa do balanço patrimonial, entendo uma coisa ou outra, mas o que eu tenho visto nas últimas licitações para... Os laboratórios, que ele pede, você precisa ter um percentual, o seu capital precisa ter um percentual dentro de acho que, se eu não me engano, 10% do valor global daquela licitação. Então, aí você já vai tirar os menores. E se eu, que não tenho a expertise do balanço patrimonial, olho para aquilo ali, faço uma conta básica e falo, o 10% acho que deu, e não deu, serei desclassificada. Então, essa é a importância de cada um com o seu nicho, cada um com o seu conhecimento, porque você faz muita licitação e você já entende alguma coisa. Eu posso até conseguir identificar, falar, olha, acho que isso aqui não é. Eu acho que isso aqui está faltando. Mas é melhor você passar para o outro, para quem tem a referência, para quem tem o conhecimento e falar, a gente está dentro do que ele pediu? Está dentro do valor? O balanço patrimonial está completo com toda a documentação que é pedida? Porque em alguns, eu não entendo muito bem, aí vou falar aqui, ele pede o SCD, ele pede a ata de abertura e fechamento. Em outros, ele não menciona. Então, de repente, se eu pego como parâmetro que não mencionava e olho ali rapidamente... Porque eu não tenho a equipe, a empresa não tem a equipe, é só uma pessoa que olha. E eu falo, não, está tudo aqui com o balanço patrimonial. Na hora que eu vai abrir lá no sistema, de repente ganhei. Um outro participante percebe isso e ele fala, não tem como estar habilitada. E aí você perde por uma coisa que poderia ter sido ajustada, um documento simples. Então, essa é bem importante, essa análise de cada área. Fora esse conselho que você deu, que isso é importante, tem algum outro conselho que você daria para donos, né? Que tem medo de participar por conta da burocracia? Não tem burocracia. Não tem, eu não vejo burocracia. Você vê porque você está de fora, porque você nunca sentou ali, analisou, ou alguém explicou para você como é o processo. É como eu falei, se você pega um próximo, teve um pregão que a minha empresa poderia participar mês passado. Pega aquele termo de referência, olha para ele e se pergunta, eu conseguiria ter participado? Conseguiria. Eu tenho os documentos? Não tenho todos, mas esse aqui eu consigo me adequar aqui, eu consigo. E você vai ver que não tem burocracia. Sim. O presencial, é o que eu te falei, para mim é o mais burocrático, porque você levar aquela quantidade imensa de documentos para um processo com várias outras empresas. O eletrônico, você vai ter aquilo tudo ali. Hoje, a maioria das certidões são pela internet, né? Então, você vai baixar suas certidões, adequar alguma coisa que precisa e vai deixar pronto.
o próximo você já está pronto. Uma coisa ou outra que pode ser diferente, mas normalmente a documentação é a mesma. Sim. Então não tem essa burocracia. Eu acho que cria-se essa burocracia, talvez, por conta de se achar que o pequeno tem que participar onde está o grande. E inicialmente ele não vai conseguir. E aí ele realmente vai ser desclassificado, já de início, antes de começar. Sim. Quando abrir a sessão e o pregoeiro for analisar os documentos, pode ser que falte, pode ser que ele não tenha um capital social adequado para aquele pregão, então ele já vai ser desclassificado. E pode ser que com isso algumas empresas tenham desistido, tenham dito, não tem como, mas porque ela foi para uma participação errada. Ou não foi analisado bem o termo de referência. Sim. A gente já está terminando, né? Passa rápido. Foi rápido, né? Muito rápido. E aí, só para a gente finalizar, existe treinamentos ou rotina que ajudam a equipe a analisar melhor um edital e evitar surpresas? Foi o que eu falei, citei aqui a sua forma de analisar, você procurar um local melhor para fazer isso. Mas quando a gente fala de empresa, né, muitos não têm essa confiança, que eu acho que tem que ter confiança, porque se é uma equipe, é equipe, o nome já diz, né? Mas o que você acha? Você teria algum treinamento ou alguma rotina que aquela empresa ou aquela equipe pode pegar e fazer para si? Não, aquilo ali me deixa melhor para analisar os documentos. Tem coisas que você pode fazer que vai facilitar e vai deixar você um pouco mais tranquilo. Existe treinamento? Existe. Algumas empresas dão um treinamento. Normalmente elas vão linkar contratos e licitações, porque eles estão interligados, não tem jeito. Você vai participar de uma licitação e depois vai vir o contrato. Por experiência, eu fiz quando ainda era a lei anterior de licitação. Só que o que acontece nos treinamentos? Pelo menos esse que eu participei, não sei como está agora, pode ser que tenha mudado alguma coisa. Ela não te dá a possibilidade de participar de um exemplo de uma licitação dentro do sistema, entendeu? É tudo teoria. Então, você só vai aprender quando você entrar no sistema. E não existe a possibilidade de você fazer um teste no sistema. Não, eu vou botar aqui uma proposta, e aí, gente, pelo amor de Deus, eu vou botar uma proposta aqui para ver como é que é. Ninguém botou proposta, só foi a sua. Você é o vencedor. Mas eu não queria esse processo. Consegue entender? Não façam isso. Não sei, não vou participar. Então, pode-se buscar alguns treinamentos, mas quando eu fiz foi dessa forma, ele não existia, não sei se hoje existe a possibilidade de você entrar no sistema e entender como vai ser o sistema no dia de uma licitação. E aí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é o seguinte, analisar uma possibilidade de licitação, e esses documentos da licitação, eles precisam sempre ser atualizados. Sim. Eu não posso, deixei aqui, eu tenho as certidões. Quando eu for participar novamente, eu emito uma certidão. Quando eu for participar novamente, eu verifico como é que está a responsabilidade técnica desse laboratório. Não, porque você, de repente, não vai ter tempo hábil. Algumas certidões, por alguma questão que você tenha lá, ela não saiu na internet e você vai ter que buscar entender por que ela não saiu. Então, não. Então, o que você vai fazer a partir do momento em que você analisou, entendeu o que é possível e aí você perdeu esse medo de participar? A sua equipe, você vai ter alguém do seu administrativo, de algum setor, que sempre, não de um setor, né, porque você vai acabar envolvendo a área técnica e a qualidade, a documentação vai estar sempre atualizada. Balanço patrimonial, todos dentro do prazo. Você fazendo isso e tendo uma equipe que depois vai analisar em conjunto, vai conversar e vai entender e levar para você, como empresário, os pontos importantes dessa licitação e você define se você vai participar ou não, eu não vejo problema. Não vejo problema. Sim. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Foi tão rápido. Foi bem rápido, foi um papo bem gostoso. Sim, falar do que a gente gosta, né? Do que é muito bom, né? A gente não vê nem a hora passando. Eu tinha muito medo. Tinha, né? Tinha muito medo. É estressante sempre porque ninguém quer perder. Sim. Né? É um processo que você, eu quero vencer, eu quero levar. Mas o perder também faz parte. Faz parte do jogo e ele também vai te ensinar. A gente aprende errando, né? Digamos assim. Mas também a gente tem que errar
uma vez. Isso aí. Né? Agora, a gente cometer os mesmos erros sempre, aí, gente, já... Não. Vamos recapitular o que está acontecendo para que isso não se percorra mais. Ana, como todo convidado, né, sabe que todos os meus convidados são convidados para mim com muito carinho. Para mim não é qualquer pessoa que senta aqui. As pessoas que vêm sentar aqui comigo são pessoas realmente que moram no meu coração, que eu conheço e me identifiquei. Mas você, como algumas outras pessoas, é minha amiga, né? Tenho um grande prazer em dizer isso, uma honra para mim muito grande. E eu tenho uma lembrancinha, né? Que é a nossa plaquinha do Pod Capacita. Essa plaquinha é uma parceria que eu tenho com a Creative. Eles fazem todas as minhas plaquinhas. Tem lá, vou botar aqui o Instagram da Creative. Sigam lá, olhem lá. Tem vários serviços que elas fazem. Agora elas estão fazendo também o broche do laboratório, para as meninas ficarem bem lindas, né? Porque a identificação é tudo, né? Sim, com certeza. Eu tenho um montão de plaquinhas, sabe? Doida pra colocar aqui, mas não posso. Aí eu já pedi um negocinho, porque eu quero botar minhas plaquinhas aqui que a Creative fez pra mim. E é de coração, tá? É com todo carinho. Eu fico apaixonada por essa plaquinha, porque eu acho que o dourado, ela é minha cara, né? Eu amo dourado. Com certeza. Então, é de coração, é uma lembrancinha para que toda vez que você olhe para ela, você lembre que você participou do Pod Capacita. Com certeza. É a minha primeira participação num podcast. Te agradeço. Eu que agradeço. É com muita alegria também que eu vim e espero ter contribuído para que, não só para você já conhece bastante, mas para o seu público, que possa entender um pouco mais e desmistificar esse medo da licitação. É possível para todo mundo. Verdade, com certeza. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço, né? Porque quando a Ana aceitou, eu fiquei tão feliz que eu falei assim, não acredito, eu tô emocionada, de verdade. Porque para mim é muito gratificante ter pessoas que eu gosto e aqui sentada comigo conversando sobre esses assuntos bacanas que a gente pode trazer aí pro pessoal, né? Então, o Pod Capacita é isso. É diferença do canal de YouTube lá. A gente não fala só de parte técnica, a gente fala de tudo um pouco para alcançar os gestores, os donos de laboratório. Eu tenho participado de congresso, eu tenho visto muita dificuldade do pessoal. Então, assim, para mim é muito importante estar trazendo informações para todos eles. Ana, quer falar alguma coisa para quem está nos assistindo? Eu separei uma coisa, só para deixar como uma dica, né? Que eu achei bem interessante para os seus... Cadê? Eu achei bem legal para poder finalizar e as pessoas pensarem sobre isso. Licitação não é um mistério jurídico. É um procedimento que qualquer empresa pode aprender a participar. No fim das contas, licitação é oportunidade para a empresa e para a sociedade. Verdade. Então, gente, quem tinha medo não tenha mais. Por favor, não tem porquê. Participe. Para quem não tem uma equipe, foi o que a Ana falou, tenha consultoria, tenha assessoria, busquem, tá? Que isso é um benefício, tá? Então, não é um pagar desnecessário, muito pelo contrário. Ana, obrigada mais uma vez, tá? Obrigada a você. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado. Assistam os próximos episódios, os que já estão lá no canal, que estão aqui no canal, aliás. E os que vão vir por aí, tem novidade, tem congresso agora, em setembro, Rio de Janeiro. Tô lá firme e forte. E com novidade, sabe? Porque vai ter plaquinha no congresso. Ai, que legal! Pra quem participar do mini podcast. Poxa. E depois eu vou mostrar. Pessoal, um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.